gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Mais uma mensagem. Hoje, livro de Mateus, capítulo 7, capítulo 6, versículo 25. É o Sermão do Monte, né? Texto bastante aí conhecido. Vamos estar meditando aqui nesse texto hoje. Desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá? Curta esse vídeo aí, compartilhe com seus familiares, tá? Que a misericórdia de Deus esteja na vida de vocês, a cada dia se renovando, dando direção, guiando os vossos passos, porque não sabemos o que realmente é bom para nós, mediante as nossas forças, mas Deus, Ele sabe o que é bom para cada um de nós, e Deus tem escrevido, tá? Deus tem escrito a vitória de cada um de vocês, tá? O destino de cada um de vocês no livro da vida. E se Deus escreveu, uma vez que Deus escreveu, ninguém pode apagar, tá? Precisamos apenas ser obedientes a Deus e seguir aquilo que Ele propôs em nossos corações, mediante o propósito de cada um nessa terra. O que a mensagem de Mateus 24 ou Mateus 6, capítulo 25 vai dizer? Uma mensagem aqui, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meus irmãos, o que essa palavra nos diz? Antes, para esse texto fazer mais sentido, para que essa mensagem possa criar algum tipo de impacto no coração de vocês, vamos relembrar o que Jesus fala na palavra dele. Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a vida e que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é uma ponte que nos leva ao Pai, que nos dá acesso a Deus, porque uma vez tivemos a infelicidade de nos afastar de Deus mediante a decisão que Adão tomou lá no Éden de comer o fruto proibido. Então acabamos nos afastando de Deus por esse motivo, e Jesus Cristo na cruz do Calvário nos trouxe para perto do Pai novamente, nos deu a oportunidade de estar perto de Deus, mediante a sua cruz, mediante o sacrifício, mediante a sua graça, entendeu? Que Ele nos deu, certo? Para você entender melhor ainda, em João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, a luz dos homens. A luz resplandece as trevas não a compreendem. Aí vem falando que houve um homem cujo nome era João, este veio para testemunho, veio para testificar da luz, mas não era ele a luz. Então, nesse texto, vemos aí, compreendemos que Deus é luz. O texto retrata, né? Fala de Deus, João Batista fala de Deus como luz. Né? Luz não é algo que se pode pegar, luz não é algo que se vê. Né? Mais adiante, o texto vai dizer, Deus sendo luz, que Deus nunca foi visto por alguém. João fala isso, que Deus nunca foi visto por alguém, mas que o Filho unigênito, este os fez conhecer. Então, para Deus, mediante todo esse processo de separação do homem desde o Éden, o homem acabou se corrompendo com Deus, e uma vez que o homem se corrompe com Deus, Deus sendo luz, Deus sendo santo, Deus sendo perfeito, o homem sendo corrompido, o homem tendo desobedecido a Deus ali, não existe mais nenhum tipo de contato. Deus não pode
existe nenhum tipo de contato. Deus fala com o homem, sabendo que o homem não é mais a sua essência, né? O homem agora se fez carne, o homem agora é mau, o coração do homem pensa mal continuamente, de Gênesis, né? Então Deus acaba se afastando, o homem acaba automaticamente se afastando de Deus, mediante uma escolha que ele mesmo tomou. E mediante essa escolha, a única maneira de reconciliar o homem com Deus, depois da tentativa de Deus, né, destruir a humanidade com o dilúvio, e a partir dali, a partir de Noé, construir um novo povo, entendeu? Um novo concerto, uma nova família, debaixo da graça de Deus, mesmo depois de Deus ter levantado Moisés, e de acordo com os mandamentos da lei, tentar colocar o homem de novo no caminho, depois dessas tentativas, e não haver sucessos, tá? Deus, ele envia o seu filho, e o filho, ele não poderia vir na sua essência. Deus, ele não poderia descer à terra na sua essência, porque Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito, e sendo Deus perfeito, Deus não pode entrar em contato com um homem que é pecador, com um homem que tomou a decisão de seguir seus próprios passos, tá? De confiar na força do seu braço. Deus não pode. Então, é isso que João fala, né? Que o Verbo se fez carne, ou seja, Deus, o Verbo, a luz, né? Que o próprio João fala. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho unigênito os fez conhecer. Então nós conhecemos a Deus por conta do Filho, o Filho que era o Verbo se fez carne, se revestiu de carne e pôde habitar. Assim Deus, ele pôde habitar entre aquele povo, assim Deus pôde habitar entre nós, entendeu? Se fazendo de... O que aprendemos? Aprendemos que por mais que nós carregamos até hoje a infelicidade o sofrimento, né, que Adão nos concedeu, temos a felicidade também do sacrifício de Cristo. Então, graças a Deus, hoje temos essa oportunidade de ter acesso ao Pai novamente mediante o sacrifício de Cristo, tá? O sacrifício da cruz de Cristo. Hoje nós temos acesso ao Pai, hoje nós podemos, mediante a Ele, direcionar nossas orações, nossas petições, agradecer a Ele a cada dia pelas nossas vidas, mediante o sacrifício de Cristo. Mas Deus, como diz a palavra, Ele é um Deus espiritual, tá? E qual o motivo de Deus ter feito tudo o que Ele fez, sendo Deus espiritual? Você já fez essa pergunta? Se Deus é espiritual, se João diz aqui, eu acabei de citar, que Deus é luz, tá? E que a reconciliação do homem para com Deus só foi possível mediante o revestimento de carne, que Deus, em sua essência, sendo Ele luz, sendo Ele invisível, João mesmo falou que Deus nunca foi visto. Se o nosso reconciliamento, se o nosso perdão, ele só foi possível mediante o revestimento de carne, do Verbo se fazer carne e habitar entre nós para falar a respeito do reino de Deus. Se Deus é Espírito invisível, sendo Ele isso mesmo, qual o motivo, qual o sentido dele ter criado tudo o que existe? Dele ter criado as aves do céu, dele ter criado os animais terrestres, as bestas feras, as águas, né? De Gênesis, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era vazia, sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e assim foi. E Deus criou tudo. Qual o motivo, qual o sentido, qual o propósito por trás disso tudo? Se hoje, se naquela época, se desde o princípio, Deus não tivesse feito Adão, e se Adão não tivesse conhecido a Eva, e se de Eva não tivesse saído Caim e Abel, e de Caim e Abel tivesse multiplicado, e hoje eu aqui, em pleno século XXI, falando com vocês, se não tivesse acontecido tudo isso,
como que você acha que estaria a criação de Deus? Intacta da mesma forma desde o princípio. Tudo que se manifestou de Deus por intermédio da palavra que é Cristo, do verbo que se fez carne, estaria cada detalhe em seu lugar, em perfeito estado. Por quê? Porque não teria olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, para agradecer a Deus, para falar com quão grande Deus é, quão poderoso Deus é. Então nós não estaríamos aqui, não existiria a Bíblia, e Deus, na sua essência, sempre, como sempre, eternamente, seria a sua essência, e tudo que foi manifestado, que saiu dele, que surgiu do nada, mediante a palavra de Deus, mediante a fé, que a fé, né, é acreditar naquilo que não existe. Então, Deus criou todas as coisas através do nada. Deus criou todas as coisas através do zero. Tá? Então, todas as coisas seria simplesmente o que sempre foi. Mas Deus, ele cria tudo com o propósito de que Adão pudesse governar sobre aquilo que Deus criou. Esse foi o propósito de Deus. Deus cria todas as coisas com o propósito de nós usufruirmos daquilo que Ele mesmo fez, porque sendo Deus, o que Ele sempre foi, o que Ele sempre é, essência, luz, Deus não pode comer, Deus não pode beber, Deus ele não tem olhos para enxergar, Deus ele não tem pernas para andar. Então hoje nós temos o privilégio de enxergar a glória de Deus, de enxergar os feitos de suas mãos, as obras dos seus dedos. Nós temos o privilégio de comer aquilo que Deus criou, de enxergar toda a sua criação. E o motivo dos cuidados, que Mateus 6, versículo 25 vai dizer. Os cuidados está aí, está mediante a criação, está mediante esses cuidados que a Bíblia diz aqui, ó, não andeis cuidadosos, ansiosos. Esses cuidados estão fundamentados de acordo com as distrações. A palavra de Deus diz que o homem, ele ama mais, ele adora mais a criação do que o Criador. Porque o que os seus olhos carnais mostram, você enxerga como se isso fosse a solução da sua vida, da sua felicidade, mas a tua felicidade, o teu propósito, a tua vida com Deus, a tua relação com Deus não está relacionada mediante o que você vê, o que Deus criou. Porque Deus criou pelo fato dele ser Deus, dele ser luz, sendo ele luz, Deus não pode usufruir daquilo que ele fez. Então ele criou o homem para o homem usufruir daquilo que ele fez. Mas não é porque você tem em suas mãos tudo que você tem. Não é porque você enxerga tudo que você enxerga que a tua vida tem que ser baseada nessas coisas. Porque essas coisas são passageiras. Em João 4, Jesus Cristo vai dizer para a mulher samaritana: se tu beber desta água, tu tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca terás sede. Então a mulher samaritana, ela fala: me dê dessa água, Senhor, para que eu não venha mais aqui ter que tirar água nesse poço. Então, o desejo do coração do ser humano é não se esforçar, entendeu? É ter as coisas eternas, mas a eternidade está na palavra, a eternidade está em Deus. Jesus Cristo usa o termo água de uma maneira simbólica, porque naquele momento é o que ele tinha, era água, a mulher estava tirando água, então ele usa a palavra de maneira simbólica, né? A água, se tu beber da água que eu te der, tu nunca terás sede. Porque se hoje nós comemos, temos fome, mais tarde
Se bebemos, matamos nossa sede agora, mais tarde temos que beber água de novo. Então, nessa terra, tudo passa. A coisa que aprendemos aqui é: não baseia tua vida mediante o que você tem. Não baseia tua vida mediante nas coisas que você vê, embora precisamos de todas essas coisas, embora Deus tenha feito todas essas coisas para nós, mas não é porque Deus fez para nós que devemos considerá-las como a nossa vida, a nossa maior prioridade. Você vai descobrir agora. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Não é o corpo mais do que o vestido, não é a vida mais do que o mantimento. Então, a própria palavra de Deus está dizendo que nós não podemos tirar a ordem. Existe uma ordem, existe um equilíbrio na criação de Deus. Que equilíbrio é esse? Que equilíbrio é esse que a palavra de Deus está falando? A palavra de Deus fala de equilíbrio, fala. E o equilíbrio é esse. Não andeis solícitos, preocupados, ansiosos. Por quê? Olha o que a palavra vai dizer. Quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Hoje você valoriza mais as roupas, as grifes, as tendências. Mas se Deus não tivesse feito Adão, se Deus não tivesse formado o homem, como que você iria se vestir? Ou você pulando a ordem? Porque você valoriza mais a roupa do que o vosso corpo. Antes da roupa é o corpo. Sem o corpo, não há roupa. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Sem vida, como que você iria comer? Por que você valoriza tanto o alimento? Porque você vive para o alimento. Porque você se preocupa com o dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai vestir. Qual é mais importante, é o alimento ou a vida? Você precisa seguir essa ordem. Então, se Deus não tivesse feito a vida, se Deus não tivesse feito o homem, a alma vivente, se Deus não tivesse soprado nas narinas do homem ali, tivesse dado fôlego de vida, o homem não teria a capacidade de comer. O homem não teria o paladar. Então não devemos amar mais o alimento, devemos dar valor à vida, não devemos dar valor ao vestido, não que devemos andar nu por aí, nós não devemos andar com aquela ansiedade, não devemos colocar as coisas materiais, não devemos dar prioridade a elas, devemos dar prioridade ao Deus invisível que criou todas as coisas, para que possamos governar sobre elas e não deixar que elas nos dominem. Então, por isso que muitas pessoas têm todo o dinheiro do mundo, mas é escravo do dinheiro. Tem muitas pessoas que têm fama, têm sucesso, mas é escravo de todas essas coisas. Não devemos ser escravos das coisas que Deus criara para nós usufruirmos, para que nós possamos governar sobre elas, para que elas possam nos manter vivos, falando de alimento, falando da água. Não devemos fazer da criação a prioridade de nossas vidas, nós devemos reconhecer que antes de todas as coisas existe um Criador, e se o Criador não for na tua vida, se o Criador não tivesse te dado a vida, tu não teria a oportunidade de ver, de usufruir. Então vamos ser felizes, vamos reconhecer o poder de Deus, vamos reconhecer Deus em sua essência, vamos reconhecer que nós somos a prova da sua existência e que tudo que existe, existe porque uma vez Deus criara. E se hoje estamos aqui é porque é um motivo de agradecer a oportunidade de poder ter visto tudo que Deus criou e saber que se nós usamos,
saber que nós precisamos do trabalho, saber que nós precisamos do dinheiro, que nós precisamos do alimento, mas que nada disso é mais importante do que Deus. Espero que essa mensagem tenha feito sentido. Fez sentido para você, ficou um pouco longo, mas deixa o curtir de vocês, compartilhe com seus familiares aí e medite nessa palavra, tá? A vida de vocês cada dia vai mudar para melhor. Se conecte com Deus, tá? Não deixe que as distrações deste mundo possam te afastar do real propósito. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo.